Nação flamenguista, o Flamengo empatando com o Vasco aí 0-0, né? Mas ainda é líder do campeonato, né? Eu acho que o Flamengo tem que olhar principalmente o seu torcedor para o desempenho da equipe, né? Onde o Flamengo ok, no primeiro tempo não foi aquele primeiro tempo perfeito, dando a oportunidade ao Vasco. Aí no segundo tempo dominando amplamente o Vasco, né? Criou ali no mínimo 4 chances de abrir o placar. Infelizmente a bola não quis entrar. Como o Felipe Luiz aí, mesmo vocês vão escutar pelas palavras dele, eu acho que o Flamengo perdeu 2 pontos, né? Inclusive também Léo Jardim fez uma noite brilhante, né? A gente sabe que é um grande goleiro, Léo Jardim, né? Felizmente hoje a bola não quer entrar, mas eu acho que a gente tem que analisar como o Felipe Luiz aí vai falar, pessoal. Olhar o desempenho da equipe, né? Como foi esse empate, né? Foi um empate que, para mim, foi com gosto de derrota, né? O Flamengo poderia ter vencido, o Vasco não criou nada no segundo tempo. O Flamengo marcou pressão, subiu as linhas, criou oportunidade com o Pedro, várias oportunidades com o Pedro, e o goleiro do Vasco salvando o Vasco da Gama, né? É isso que a gente esperava, né? O Flamengo massacrando e o Vasco ali jogando por uma bola, né? Inclusive no segundo tempo não deu um ataque, né? Agora é focar na Libertadores, né? Tem jogo difícil contra a LDU. Vamos ver o que foi que o Felipe Luiz aí falou, soltou o verbo, falou coisas que vocês vão se surpreender. Créditos do vídeo, né? Flamengo TV, link na descrição, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. A gente vem acompanhando um pouco do Flamengo, o último jogo, 6-0, que traz muita confiança para os jogadores, não só para os jogadores, mas também para a comissão técnica no geral. E hoje a gente vê um empate que foi muito disputado entre as duas equipes. E eu queria saber um pouco de você, como controlar até esse excesso de confiança para que a atenção, o foco, e entendendo também que existe um adversário do outro lado do campo, para que isso continue sendo respeitado, não que tenha sido desrespeitado, mas no sentido de levar totalmente a sério, né? Obrigada. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança. Ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical, e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas é o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecíamos mais. Felipe, aqui. Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual a sensação você sai desse jogo, um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo, e no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o que? A pergunta? Do empate? Bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil, tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito, e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos, e da minha parte principalmente queria ter vencido, né, mas e o outro foi? Do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, eu passei o Plata
para a posição natural dele, e não, naquele momento que o time, fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação, e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo, e optei por essa troca. Mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Felipe, boa noite. Boa noite. Você mesmo acabou de mencionar que o Flamengo até criou mais que o Vasco, apesar do goleiro Agostinho Rossi também ter sido testado pelo ataque adversário. Mas, mais uma vez, né, o Flamengo tendo dificuldade para conseguir ser eficiente, né, conseguir converter as oportunidades em gol. Até que ponto, na sua opinião, foi mais mérito também do goleiro adversário, que hoje esteve numa noite exuberante, ou pecado dos jogadores do Flamengo em não conseguirem aproveitar as oportunidades que foram criadas? Bom, eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas assim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente com bastante facilidade na área do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, ou da última finalização, da hora do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente, não tivemos. E outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade. Portanto, tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço. Quando o time todo se fecha atrás, é mais difícil, porque são mais pernas, mais gente para entrar, e esses jogos aí acontecem. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Eu vou insistir um pouquinho nesse tema que você respondeu agora. Você já falou do Léo Jardim, ok, fez um grande jogo. Vasco, clássico, ok, é clássico. Mas você considera que alguns jogadores que são fundamentais do teu time, e aí assim, você já falou do Michael, mas o Gerson, Arrascaeta, enfim, a gente já cansou de elogiá-los aqui também, faltou um pouquinho o brilho deles hoje, faltou essa última bola ou a penúltima bola, faltou esse brilho. O próprio Bruno Henrique também, hoje ele teve poucas chances, leitura de jogo. Você considera que hoje, tecnicamente, esses jogadores não estavam, digamos, numa noite feliz? Não, eu não acredito nisso. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola. O Arrascaeta, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, né, no primeiro tempo: uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando. Mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances. Mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar, e dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Bruno Henrique em cima daquilo que você quis dele no campo, aquilo que ele se propôs a fazer.
E em cima disso, já tem uma resposta do pessoal da fisiologia e tal, para a volta do Pedro por mais tempo. Lembro que lá em Belém, na Supercopa, você falou que é o melhor 9 do Brasil, que a partir do retorno dele, jogaria a... É um ponto a ser citado aqui, né? O futebol de Bruno Henrique caiu muito, né? Muito, pessoal. Já vem aí de 2, 3 jogos, né? Onde ele não consegue trocar passe, onde ele não consegue finalizar. Vamos ser realistas, né? Uma posição que eu acho que ele, claro, quebra um galho, né? Num campeonato estadual, mas para mim, disputar um Brasileirão e uma Libertadores é complicado, né? Por isso da pergunta aí, né? Quando utilizar mais Pedro, né? Começar jogando, né? Claro, a gente sabe que tem que ir aos poucos, né, pessoal? Eu acho que talvez daqui a 4 ou 5 jogos, aí sim Pedro já possa iniciar, né? Mas por enquanto, entrando no segundo tempo, dando ritmo, né? Ele já entrou, apesar de ter feito 2 gols na estreia, mas hoje ele já entrou melhor, né? Participando, trombando, acho que isso que a gente quer ver de Pedro, né? A favor do Pedro, para o Pedro, que você fizesse uma... Onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar e a gente nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né? E aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né? Algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele, mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Então, minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam para dar mais tempo para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Acho que foi o 3º jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também, acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos ele nos vai entregar muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Laje Dalfovo, da Flamengo TV. Em 2021, você como jogador estava lá jogando contra a LDU, né? Flamengo venceu por 3-2. É um tema batido, mas necessário. A questão da altitude, né? Vai ser, se eu não me engano, a sua primeira experiência como técnico comandando um time na altitude, né? Com esse contratempo. Queria que você falasse para a torcida o que ela pode esperar do seu Flamengo nesse jogo-chave da Libertadores. Bom, eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo. Vocês já me conhecem bem. Mas sim, nunca é fácil jogar na altitude. Sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né? Conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Felipe, Isaac Andrade, do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. O Flamengo foi evoluindo, superando ali a marcação do Vasco, e no último terço foi bem ofensivo, com mérito total do goleiro deles. Mas, entrando um pouquinho mais no detalhe, você acredita que entre esses 3 pontos, qual que, de repente, seria um dos motivos da explicação dessa questão do empate com o Vasco hoje? A tomada de decisão sua, por conta de substituições ou dos atletas de escolher a melhor finalização ou melhor passe, a questão de movimentação ou a execução técnica do que já foi treinado? A segunda qual é? A movimentação. E a terceira? É a execução técnica. Pois, se o Gerson faz o gol, se o Pedro faz o último gol, a gente não estaria falando dessa mesma maneira, né? Mas sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico com o número 1 treinador. Poderia ter feito mais. Felipe,
¿Qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar por Jorge de Arrascaeta. En los últimos partidos ha comenzado jugando por delante de los volantes, pero a la hora de recibir siempre se mueve hacia la izquierda o muchas veces cerca de la referencia de área. ¿Es una libertad que le das tú? ¿Está trabajado? Cuéntame un poquito acerca de esa situação. Não, posso falar em português? Ou em espanhol? Se bem que para ti é melhor em espanhol. Português? Então, não, foi plano de jogo mesmo. Foi sobre o que a gente estudou e acreditava que poderia causar dificuldades pro o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos tá gerando muito jogo mas esse pedido foi meu. Felipe, boa noite. Alana Fonseca, da Mosaico. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia sobre Ayrton Lucas, se aconteceu alguma coisa, se amanhã você vai conseguir responder melhor. E também sobre Varela, nos momentos que ele estava fazendo o corredor. Sobre o Varela, você falou? Ok. Ok. Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu cãibras, normal, e mais ainda num clássico onde tem o componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, acontece isso. Mas fez um bom jogo, foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda, praticamente em todos os jogos que ele jogou ele foi um dos melhores em campo comigo, sempre. Então assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele porque não é nada fácil deixar ele fora, essas decisões eu tenho que tomar mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar, então estou encantado com ele. Felipe, Ian Arrepia, Faz Andar e Sintonia Esportiva. Ano passado você deu algumas declarações falando também sobre uma equipe vencedora dominar pelo menos 2 sistemas de jogo. E você foi muito questionado sobre isso, principalmente quando o Flamengo usava 3 zagueiros, que aconteceu por algumas vezes. Hoje o Flamengo joga num 4-4-2 com o Gerson pela direita como um meia, né, e não como um ponta, você sempre destaca isso. Hoje você alterou a formação depois colocando o Plata pela direita e o Pedro como centroavante quando ele entrou. E eu queria te perguntar se essa formação com 3 zagueiros pode voltar a aparecer, principalmente com essa volta do Danilo, que hoje ficou como opção, mas o Flamengo de repente jogar com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, ou com a volta do Alexandro, também fazer esse zagueiro pela esquerda, e se a torcida pode esperar ver de novo esse sistema com 3 zagueiros. Sim, eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Eu penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né? E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, ou tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. E vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2 e é importante que os jogadores dominam bem esse sistema. Pois é, nação flamenguista. Felipe Luiz sendo bem esclarecedor aí do que ele achou do jogo, né? Alguns pontos que ele citou aí, eu também tenho a mesma visão, né? Primeiro, na cabeça de Felipe Luiz, o Flamengo perdeu 2 pontos. Vamos ser realistas. Eu acho que todo torcedor flamenguista tem essa noção. Só que ele deixa algo
entre parênteses, né? É um clássico, pessoal. É um clássico. Nem sempre o melhor vence. A verdade é essa, né? O Flamengo finalizou, criou mais oportunidade de gol. Mas infelizmente a bola não quis entrar e o melhor jogador do Vasco foi o goleiro, né? Ok, no primeiro tempo até criou algumas oportunidades do Vasco, mas no segundo tempo só deu o Flamengo dominou o Vasco, né? Pedro criando várias oportunidades de gol, mas o goleiro do Vasco não deixando a bola entrar. Acho que o Felipe Luiz cita aí algumas ocasiões de jogo aí, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo, o Michael, fazia muitas triangulações ali, entrando na área do Vasco com facilidade, né? Vários lances, infelizmente. Alguns jogadores do Flamengo abaixo. Eu digo abaixo sim, por que não? Vamos lá. Para mim, Michael teve abaixo. Arrascaeta. Ninguém viu nem Arrascaeta. Gerson, abaixo. Bruno Henrique, abaixo. Então aí, pessoal, já citei 4 jogadores, né? Claro, o Flamengo tem um elenco capacitado, porque mesmo os caras não jogando o seu melhor, o Flamengo coloca o Vasco aí em perigo, né? Essa é uma realidade, né? Mas Bruno Henrique, pessoal, Bruno Henrique caiu muito de produção, né? Graças a Deus que Pedro tá entrando. Inclusive, eu achei que Pedro foi até melhor do que no último jogo, né? Ok, no último jogo ele fez um gol de cabeça, fez um gol, um rebote de pênalti, mas hoje era 2 jogadores marcando ele conseguiu cabecear. Depois conseguiu uma finalização ali no final do jogo. Infelizmente foi de bico, mas foi no susto, o goleiro defendeu. E é isso que a gente espera de um atacante, né? Um atacante que brigue com o zagueiro, que seja decisivo, que coloque medo no zagueiro, né? Sem sombra de dúvida, o zagueiro do Vasco, quando olha para Pedro, eles ficam assustados, né? Isso aí é uma realidade, né? É claro, pessoal, que Pedro tem que voltar aos poucos, né? Como o Felipe Luiz aí mesmo disse. Colocando aos poucos, né? Eu creio que daqui a 4 ou 5 partidas, talvez ele já inicie o jogo como titular. Dificilmente esses caras da frente do Flamengo vai jogar 90 minutos. Dificilmente. Até hoje eu não lembro de um jogador aí jogar 90 minutos, né? Principalmente tem uma sequência de 90 minutos, né? Sai Bruno Henrique, sai Michael, sai Gonzalo Plata, sai todos os jogadores ali da frente ali. Felipe Luiz está sempre fazendo substituições. O Flamengo perdeu 2 pontos, que para mim o Flamengo era favorito. O Vasco tinha perdido para o Ceará fora de casa. Mas não é momento para desespero, né? O Flamengo está precisando de um bom desempenho, como vem tendo, né? Eu acho que teve um bom desempenho, apesar da parte individual. O Flamengo não ter feito uma grande partida, mas o coletivo se saiu bem, né? Se o goleiro adversário for o melhor jogador em campo, sinal que o Flamengo criou, né, pessoal? Agora o foco total é na LDU em Quito, né? Dá para ganhar? Dá, pessoal. O último jogo do Flamengo lá, se eu não me engano, o Flamengo ganhou de 3-2, né? Mas é como o Felipe Luiz disse, né? Você dá um momento ali de explosão, correndo. Geralmente, quando é no nível do mar, você volta. Um exemplo, o zagueiro passou ali na lateral, o lateral passou ali na ponta, né? Apoiou, quando ele volta ali com 2, 3 minutos, ele recuperou aquele o fôlego que ele foi lá, né? Já na altitude é diferente, pessoal. Você dá um pico aqui, quando você volta, esqueça, porque o fôlego não vai voltar, né? Então, para você dar outro, é complicado, né? Mas eu acho que o Flamengo tem um elenco capacitado, né? Eu acho que algumas peças ali, tomara que o quebra-cara, né? Por exemplo, a Arrascaeta, ele não tem futebol para jogar na altitude. Tem que botar? Com certeza, né? Tem que botar ali para jogar 30 minutos, né? 30 minutos ele botar tudo que tem, jogar tudo que tem, porque no segundo tempo eu acho que o Flamengo já deve entrar com algumas substituições, né? Arrascaeta, Gerson também é um cara que na altitude sente, né? Já foi lá em La Paz, foi desse jeito, né? Então, o Flamengo tem que fazer um jogo inteligente, né? Um jogo com a cabeça, um jogo catimbado, né? Entrar, já que o Flamengo tem muito Uruguai, né? Vamos ver se os caras sabem catimbar, né? Esperar um bom resultado, um bom desempenho para trazer a vitória para o Rio de Janeiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.